Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Meu nome é Timóteo Elker, e neste trimestre estamos juntos estudando sobre o assunto da liberdade, em especial da liberdade religiosa. Antes de entrarmos no estudo propriamente dito da lição desta semana, alguns recados rápidos. O primeiro deles é: nosso programa de leitura começa nesta semana. Sim, nós lançamos a ideia ali na lição 1, no início do trimestre, vocês apoiaram, vocês pediram, e nesta semana vamos liberar o primeiro vídeo da leitura do livro A Lei Dominical Nacional de A.T. Jones. Então, quero convidar a todos para acompanharem a leitura desse livro. Vai ser muito edificante porque esse livro tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se rapidamente para receber a notificação desses novos vídeos e acompanhar a leitura do livro A Lei Dominical Nacional. Estreia nesta semana. Recado número 2, os slides da lição. Algumas pessoas mandaram solicitação de acesso ao arquivo durante essa semana, mas pessoal, não precisa. Não é necessário fazer login para baixar os slides, não é necessário enviar solicitação de acesso ao arquivo. Se alguma janela de texto surgir pedindo login ou pedindo para enviar uma solicitação, basta você fechar essa janela e clicar no botão download ou no botão que tem um símbolo de uma seta apontada para baixo e você vai conseguir baixar o arquivo. Não existe nenhuma burocracia para baixar o arquivo. Tudo bem? Agora sim, vamos tratar do assunto aqui da lição, a verdadeira liberdade. Existe uma liberdade que é verdadeira, essa é encontrada em Jesus, e existe, por contraste, uma liberdade falsa que é pregada pelo mundo. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: a lição desta semana apresenta alguns desafios para o professor e mesmo para aquele aluno que quer se dedicar a compreender mais, ela apresenta algum grau de dificuldade. Por que dificuldade? Não é que os assuntos isoladamente sejam difíceis, mas a lição ela usa uma estratégia de flashes de informação. Então, se você quiser consolidar o assunto de maneira linear, seja na sua mente, seja para fazer uma exposição na classe, isso vai exigir de você, porque são alguns temas abstratos, alguns tópicos abstratos, e para você montar isso numa sequência pode ficar um pouco difícil. É exatamente para tornar isso mais fácil e mais acessível que nós fizemos este gráfico que lista os tópicos que serão tratados na lição desta semana. Vamos falar do conceito de liberdade, vamos abordar também o tópico de que o pecado gera escravidão, busca de liberdade espiritual por meio de rituais e então liberdade em Cristo, e uma liberdade que se concretiza na vitória sobre o pecado por meio do poder que a graça de Jesus nos concede. Então, o primeiro tópico de que nós vamos falar é o conceito de liberdade. Popularmente, as pessoas tratam a liberdade como se fosse sinônimo de fazer tudo o que se deseja. Então, é muito comum que quando uma pessoa saia da igreja e abandone a fé, ela passe a se gabar, por exemplo, de ser livre. E as pessoas dizem normalmente assim: quando eu estava na igreja eu era aprisionado, eu não podia fazer nada, mas agora que eu saí, agora eu posso fazer tudo que eu tenho desejo. Se eu tenho desejo de beber, eu bebo, se eu tenho desejo de ir a uma festa, eu vou, agora sim eu sou livre. Mas existe uma falácia nesse raciocínio, e ela vai ficar evidente se nós levarmos esse raciocínio às últimas consequências. Pense no caso de um viciado, seja um viciado em bebida alcoólica, seja um viciado em outros tipos de drogas, seja um viciado em qualquer outra coisa. Pergunto, o viciado faz o que ele deseja ao alimentar seu vício? Sim, ele está fazendo o que ele deseja. O desejo dele é obter prazer por meio de um entorpecente. Mas todos vão concordar que quando a pessoa satisfaz tanto o seu desejo a ponto de se tornar viciada, isso não é sinônimo de liberdade, mas é sinônimo de escravidão, porque a pessoa não consegue ter uma vida normal.
Ela vive para servir o vício que ela adquiriu ao satisfazer repetidas vezes os seus desejos. Então, isso nos demonstra que agir com base nos desejos não gera liberdade, mas gera escravidão. É por isso que nós dissemos desde a lição número 1 que a liberdade tem que ser definida de forma negativa. Liberdade é a capacidade ou poder de não agir conforme os desejos, conforme as paixões, conforme as concupiscências, conforme as inclinações. Só é livre quem é capaz de agir de forma diferente do que deseja. É por isso que nós vamos adotar aqui a seguinte definição de liberdade. Liberdade é a capacidade de se autodeterminar e de resistir aos desejos, impulsos e paixões. Então, essa definição, ela tem duas partes, e a primeira parte é uma parte positiva. Liberdade é a capacidade de se autodeterminar. O que significa se autodeterminar? A autodeterminação é a possibilidade de pôr em prática os seus intentos, os seus desígnios. E essa é uma expressão que explica muito bem a liberdade política, as liberdades civis. Uma nação só é verdadeiramente livre se ela pode se autodeterminar em relação aos seus impostos, por exemplo. Agora, se os impostos que são arrecadados por um povo são repassados a outro povo, é porque esse povo não é livre, esse povo perdeu a capacidade de se autodeterminar. Da mesma forma, pense numa relação de emprego, de trabalho. Se uma pessoa tem a possibilidade de chegar na empresa em que trabalha e dizer que não vai mais trabalhar, que está pedindo demissão, então ela é livre, pois ela pôde se autodeterminar. Agora, se não existe a possibilidade de pedir demissão e procurar um outro emprego, é porque então não existe liberdade, porque a pessoa não se pôde autodeterminar. Essa ideia de liberdade como autodeterminação era a concepção de liberdade mantida pelo povo de Israel, pelos judeus, por ocasião da primeira vinda de Cristo aqui na Terra. Veja o que diz o livro Profetas e Reis, página 364. Esperavam por um Messias que viesse como conquistador, a fim de quebrar todo o jugo e exaltar Israel ao domínio de todas as nações. Nessa época, Israel era um reino dominado pelo Império Romano. Então, a noção de Messias e, consequentemente, a noção de liberdade que eles nutriam era liberdade política, era romper com o domínio de Roma e não apenas ser livre, mas dominar sobre outros povos. Porém, o conceito de liberdade que nos interessa aqui no nosso estudo diz respeito à liberdade moral, que é a segunda parte do conceito, que diz assim: liberdade é a capacidade de se autodeterminar e de resistir aos desejos, impulsos e paixões. E por que essa é a parte que nos interessa? Porque nós já vimos que agir com base nos desejos gera escravidão. E a Bíblia diz exatamente isso. Veja esse texto que aparece na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 19. O contexto dessa passagem fala sobre falsos líderes que transtornavam o ensino dos apóstolos. E olha o que Pedro escreve sobre esses falsos líderes. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A frase de destaque é essa final: aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ou seja, se existe algo que nos domina, se nós vivemos em prol de um desejo, como é a vida do viciado, ele vive para satisfazer o desejo do vício, então não existe liberdade. Só há liberdade para quem é capaz de resistir aos seus impulsos, às suas inclinações. E isso nos leva ao segundo tópico do nosso estudo, que é: o pecado gera escravidão. O pecado restringe a liberdade. Por quê? Porque o pecado surge a partir de um desejo ilícito que é satisfeito.
Isso é dito explicitamente na Bíblia. Veja essa passagem. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15 diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando o apóstolo fala aqui de cobiça, ele está falando exatamente dos desejos, dos impulsos, da inclinação natural do coração. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, de onde vem o pecado? O pecado vem de ceder à cobiça, aos desejos do coração. E é por isso que a vida de pecado é comparada a uma vida de escravidão. Veja esse texto de Romanos, capítulo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Veja aqui novamente a relação entre escravidão e seguir as paixões e os desejos do coração. Quando nós obedecemos às paixões, nós estamos servindo ao pecado como escravos. Então ponha isso na sua cabeça. A liberdade só existe quando você é capaz de resistir aos seus impulsos e aos seus desejos. Se você não tem essa capacidade, então você não é livre e a sua vida é uma vida de escravidão. Por que é tão importante frisar isso, para que esse conceito entre na nossa mente? Porque desde o início do cristianismo, os cristãos têm dificuldade de lidar com o conceito de liberdade. Percebendo que a liberdade é um valor caro ao cristianismo, usam dessa liberdade para a satisfação irrestrita dos seus desejos. É por isso que a lição aqui de terça-feira, ela cita duas passagens muito relevantes aqui. A primeira está em Gálatas 5,13, que diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Então veja, o que é liberdade, usar da liberdade para dar ocasião à carne? É justamente usar do pretexto de que nós somos livres para seguir irrestritamente os desejos. Mas no momento que alguém faz isso, ele trocou a liberdade pela escravidão. Esse conceito também é repetido aqui em outra passagem, em 1 Pedro 2,16, que diz assim: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Encerrado esse tópico, é hora de partirmos para o próximo. Se a pessoa já se descobriu na situação de escravo do pecado, é de se esperar que ela busque a liberdade que Cristo pode oferecer. Porém, aí surge uma possibilidade de outro problema, da pessoa tomar uma rota alternativa, tomar um outro caminho. Ela deseja alcançar a liberdade em Cristo, mas ela toma um outro caminho, e esse outro caminho é a busca da liberdade por meio do ritual. O que eu quero dizer com isso? Existe no ser humano uma tendência psicológica a ter vergonha de ir diante de Deus se reconciliar, como se estivesse de mãos vazias. Então, a pessoa apela a rituais para ter alguma forma de bondade, algo de bom para oferecer a Deus, como se o perdão fosse uma barganha. E apoiando-se naquela sensação de bondade que o ritual traz, ela então vai buscar a liberdade do pecado que existe em Deus. Eu anotei assim: o ritual gera o efeito psicológico de que o pecador tem algo a oferecer para que Deus se agrade dele e perdoe o pecado. O ritual retira a liberdade que temos em Cristo na medida em que nos faz dependentes de algo que não se acessa apenas pela fé em Jesus. Vamos dar exemplos para facilitar a compreensão disso. A lição, aqui na parte de quarta-feira, cita a passagem de Gálatas, capítulo 5, e o livro de Gálatas inteiro fala acerca de um ritual que era o ritual da circuncisão. Aliás, nós temos um vídeo aqui no canal falando tudo sobre circuncisão. Se você quer saber o que é, como acontecia, o que a Bíblia diz a respeito, eu vou deixar o link do vídeo na descrição e também na tela final.
O que circuncisão tem a ver com o estudo desta semana? A circuncisão é um exemplo de um ritual por meio do qual as pessoas buscavam a liberdade espiritual, por meio do qual as pessoas buscavam se recomendar diante de Deus. E veja o que estava acontecendo na igreja primitiva. Atos capítulo 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E é exatamente desse assunto que Paulo está tratando no livro de Gálatas. A carta aos Gálatas é escrita para tratar dessa polêmica da circuncisão que estava agitando a igreja. Veja o que Paulo diz lá no capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que é essa escravidão de que Paulo está falando? A obrigatoriedade de se submeter ao rito da circuncisão. O argumento de Paulo é o seguinte: nós vivemos na nova aliança, nós recebemos os ensinos de Cristo, nós não precisamos cumprir rituais que apontavam para uma verdade que se manifestou de maneira plena em Cristo. E ele continua o texto assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Então, para Paulo, a questão da circuncisão era uma questão de liberdade. Por isso ele começa o capítulo dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas por que havia um grupo relevante de pessoas dizendo que a circuncisão era necessária para a salvação? Primeiro, por uma má compreensão da lei de Moisés e da nova aliança trazida por Cristo, mas também, e em segundo lugar, porque o apego ao ritual é uma forma de busca pela liberdade espiritual. A circuncisão era um sinal externo de pertencimento ao povo de Deus e gerava o efeito psicológico de ser um bem que o pecador poderia oferecer a Deus. Mas como foi que Jesus reagiu a essa busca de liberdade espiritual por meio do apego aos rituais? É o verso do texto-chave da lição desta semana, que está lá em João capítulo 8, 32. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade libertará de quê? De concepções falsas da religião. A verdade liberta do apego aos rituais como forma de alcançar liberdade espiritual. Nós precisamos entender o que Jesus está falando quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, no seu evangelho, usa a expressão verdade para designar a plena revelação de Deus e da religião bíblica que foi manifesta em Jesus Cristo. Tanto é que, note os textos que aparecem no canto superior esquerdo. João capítulo 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então quem traz a verdade, ou seja, a plena revelação de Deus e a verdadeira religião bíblica, é Jesus. Não que a religião do Antigo Testamento, a religião vivida sob a lei de Moisés, fosse falsa, mas ela não era a revelação de Deus na sua plenitude. João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto diz que o próprio Jesus é a verdade. Então, em João 8,32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus está dizendo: para se libertarem das amarras, da perversão da religião, vocês precisam conhecer a mim como Messias e o evangelho que eu vim anunciar e a plena revelação do Pai. Porque os rituais já não eram mais necessários a partir do momento que Jesus veio? Porque os rituais apontavam para o Evangelho. Os rituais eram o Evangelho expresso por meio de símbolos e por meio de sinais visíveis. Mas quando Jesus vem, nós não precisamos mais ficar presos a essas amarras. E dentro desse tópico, a lição ainda cita
o exemplo de Martinho Lutero e a sua experiência de penitência na Scala Sancta. Vamos entender melhor esse episódio que aparece aqui na parte de domingo. A Scala Sancta é uma escada, é um conjunto de degraus que hoje está localizado na Basílica de São João de Latrão, que foi o palácio dado pelo imperador Constantino aos bispos de Roma. E segundo a tradição católica, esses são os mesmos degraus que levavam até o pretório de Pôncio Pilatos. Então, Jesus, no seu julgamento, antes da sua crucificação, Jesus subiu por esses degraus para ir à presença de Pilatos. E esses degraus foram levados de Jerusalém para Roma por Helena Augusta, mãe de Constantino. Ela fez esse transporte no século IV. Daí você compreende a importância que um monge católico, como era Martinho Lutero, dava a essa relíquia, porque foi naqueles mesmos degraus, segundo a tradição, que Jesus pisou. Então, se Jesus pisou ali, é algo relacionado à fé, algo relacionado à devoção profunda. E o livro História da Redenção, página 341, narra esse episódio da vida de Lutero da seguinte maneira. Na providência de Deus, ele, Lutero, decidiu visitar Roma. Uma indulgência fora prometida pelo Papa a todos quantos subissem de joelhos a conhecida escada de Pilatos. Lutero estava certo dia realizando este ato, quando subitamente uma voz semelhante a trovão pareceu dizer-lhe: "O justo viverá por fé." Ergueu-se sobre seus pés e, envergonhado e horrorizado, deixou rapidamente o cenário de sua loucura. Esse texto nunca perdeu a força sobre sua alma. Desde aquele tempo, viu mais claramente do que nunca dantes a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. Vamos entender melhor essa experiência de Lutero e o que ela tem a ver com a nossa lição? Para isso, nós precisamos compreender um pouco mais de como funciona a teologia católica. Veja o gráfico que aparece na tela. Segundo a doutrina católica romana, a graça de Deus percorre um caminho até chegar efetivamente ao pecador. A graça se origina com Deus, mas é confiada à igreja para que a igreja administre essa graça de Deus. E a igreja faz essa administração por meio dos sacramentos. Os sacramentos são em número de 7. E são eles o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem por meio da qual um sacerdote é ordenado, e o matrimônio. Qual é a definição de sacramento? Veja como o Catecismo Romano define sacramento no parágrafo 1131. Diz assim: os sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis com os quais são celebrados os sacramentos significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Então veja esse conceito: o sacramento é um rito visível por meio do qual a graça de Deus alcança o pecador. Então, na doutrina católica, o pecador somente recebe a graça se praticar o sacramento. Aqui no contexto do nosso estudo, o que nos interessa é o sacramento da penitência, por meio do qual o pecador recebe o perdão. E o parágrafo 1468 do Catecismo diz assim: toda a eficácia da penitência consiste em nos restituir a graça de Deus e em unir-nos a Ele numa amizade perfeita. O fim e o efeito deste sacramento são, pois, a reconciliação com Deus. E por que nós estamos vendo isso? Para compreender a experiência de Martinho Lutero, um católico fiel e praticante. Martinho Lutero, na sua experiência da escada, ele estava praticando o sacramento da penitência com o objetivo de receber a graça de Deus, de receber o perdão.
E a lição nos apresenta essa história como um exemplo da busca de liberdade espiritual no ritual. A busca de liberdade espiritual por meio dos rituais é o caminho de quem quer a liberdade que Cristo oferece, mas que não vai diretamente a Ele, porque crê que primeiro precisa apresentar algo de bom e de nobre para ser recebido por Cristo. Mas qual é o ensinamento bíblico a esse respeito? Veja o que Jesus disse. Mateus 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Essa passagem ensina um relacionamento direto entre o pecador e Deus. Claro, por meio da intercessão de Jesus. Nós não vemos aqui a igreja controlando a graça de Deus por meio de rituais, por meio de atos visíveis e externos. A oração ao Pai é feita em secreto. Portanto, Jesus nos ensina que podemos nos ligar ao Pai sem intermediários humanos, sem a prática de rituais. A graça de Deus é concedida diretamente ao pecador que se arrepende, confessa seus pecados e busca o perdão de Deus. Portanto, se você notou que a sua vida é uma vida de escravidão ao pecado e você deseja uma mudança de vida, você quer ser livre, vá diretamente a Deus, dobre seus joelhos, ore e peça o perdão dos seus pecados, e o Pai que te vê em secreto o recompensará. É plano de Deus que nós vivamos em liberdade espiritual, deixando de lado o fardo do pecado, abandonando uma vida de pecado. Tanto é que quando Jesus estava aqui na terra, no início de seu ministério, ele declarou que veio para trazer liberdade. Isso está registrado lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Esse é aquele episódio em que Jesus vai à sinagoga e vai fazer a leitura do livro de Isaías. E ele lê a seguinte passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus terminou de ler, ele disse uma frase que trouxe agitação para a sinagoga. Ele falou: hoje se cumpriu essa escritura. E o sentido é que essas palavras se cumpriam nele. E de fato era isso. Jesus veio para trazer libertação, veio para trazer liberdade. E eu pergunto a você, libertação de quê? Libertação do pecado, libertação do poder de Satanás, libertação de uma vida escravizada por atos pecaminosos. Tanto é que, veja esse outro texto, João capítulo 8, verso 34 a 36, que é a continuação do texto-chave da lição dessa semana. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos fazer o raciocínio aqui. Se Jesus disse que a sua missão é trazer liberdade aos cativos, e se em outra passagem no livro de João, Jesus fala que o que aprisiona, que o que escraviza, que o que põe em cativeiro é o pecado, então a missão de vida de Jesus é nos libertar do pecado. Essa é a liberdade que Jesus oferece. E nesse contexto eu quero fazer uma reflexão e também uma provocação para você. Será que Jesus pode mesmo nos libertar dos pecados? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem crescido nas nossas fileiras a ideia de que existe uma classificação de pecados, os pecadões e os pecadinhos. Ou seja, os pecadinhos são aqueles que são intoleráveis. Por exemplo, não podemos adulterar, não podemos comer carne de porco, não podemos deixar de devolver o dízimo. Esses são pecados que Jesus pode nos ajudar a abandonar. Nós podemos ser vitoriosos nessas áreas, dizem muitos.
Porém, eles apresentam uma outra classificação, a classificação dos pecadinhos, para os quais Jesus não tem poder de nos libertar. São pecadinhos que nós continuaremos praticando durante toda a vida até a glorificação. É falar um palavrão, porque isso não tem como, né? Na hora da raiva a gente fala mesmo, dizem alguns. É cobiçar a mulher do próximo, porque isso não tem como. Jesus não tem poder para nos livrar desses pecados. Isso a gente vai continuar praticando. Meus irmãos, será mesmo que é assim? É claro que não. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Não existe nenhuma página da Bíblia falando que há pecados que Jesus pode nos dar força para vencer e que há pecados que Jesus não pode nos dar força para vencer e que nós vamos continuar praticando durante toda a vida até a glorificação. A Bíblia não faz essa distinção. O texto que nós acabamos de ler, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que o Filho de Deus, Jesus, nos liberta só de meia dúzia de pecados e nos deixa escravizados à maioria dos outros pecados? Ou ele tem poder de nos libertar de todo o pecado e de nos dar a plena liberdade? Sim, Jesus pode dar a mim e a você a vitória sobre todos os pecados, porque ele venceu a morte, ele venceu Satanás. E o poder da sua graça vai nos fortalecer para vencermos todos os pecados e sermos verdadeiramente livres. Vamos ver agora o que a Bíblia diz a esse respeito. Carta a Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu chamo sua atenção nesse texto para a maneira como a graça de Deus é apresentada. A graça é apresentada como um poder que educa. Note essa distinção. Nós estamos acostumados a tratar a graça como o perdão dos pecados passados, e isso está correto. Mas a graça não é apenas perdão. Graça também é um poder que educa. Graça também é um poder que muda as paixões, as inclinações e os desejos. Veja o que o texto diz. A graça educa-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Veja o efeito da graça de Deus aplicada no coração. Quem recebe a graça vive de maneira sensata, justa e piedosa. E essa vida justa é vivida quando? Lá no céu, na glorificação? Não, no presente século, ou seja, nesse mundo corrompido. Jesus nos concede graça para nos educar, para nos purificar, para que nós vivamos vida justa e sejamos, veja lá no final do verso, um povo zeloso de boas obras. E o apóstolo Paulo, ele vai mais além ainda, de forma mais enfática. Ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 14: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo se esforçava e trabalhava para quê? Para que os seus ouvintes, para que os membros da igreja que ele plantou, igrejas para as quais ele dava assistência, se tornassem irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não precisa ser repreendida,
porque se tornou um cristão maduro e pela graça de Deus venceu os seus pecados, venceu as suas concupiscências, venceu as suas inclinações. Porque, como nós vimos no texto anterior, esse é o efeito da graça de Cristo. Quando a graça é recebida, ela nos educa e nos torna pessoas justas, pessoas irrepreensíveis. Quando? Lá no céu, depois da glorificação? Não. O texto diz inculpáveis, ou seja, sem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, novamente, eu volto com a pergunta: Jesus Cristo tem poder ou não tem para nos libertar de todo e qualquer pecado, para nos fazer viver no meio desta geração corrupta, no meio deste mundo corrompido, para nos fazer viver de maneira inculpável e irrepreensível? Sim, Jesus tem. E esse é o chamado que ele faz para nós. Ele disse para a mulher apanhada em adultério: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Esse é o chamado que ele dirige para nós hoje. E alguém poderia dizer: então você está ensinando que o ser humano é bom por si próprio e vai viver sem pecado neste mundo pelos seus próprios méritos? Não, não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é exatamente o contrário. Quando nós vivemos baseados nas nossas próprias habilidades, nós acabamos cedendo aos impulsos, aos desejos e vivemos uma vida de escravidão no pecado. Mas quando nós vamos a Cristo, Ele nos recebe de braços abertos e nos concede a sua graça e diz: eu concedo a minha graça para perdoar os seus pecados passados e te receber como uma nova criatura com um histórico em branco. Mas eu também concedo a minha graça para você como um poder que te fortifica, um poder que te educa, que te torna justo, que te faz amar o que é bom, para que você viva uma vida irrepreensível e inculpável no meio de uma geração corrupta. Você e eu fomos chamados para viver uma vida justa, íntegra, irrepreensível, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta como é a nossa. Mas talvez você me fale assim: eu já tentei, eu já procurei fazer o que é correto, mas eu sempre caio porque eu sou muito fraco. Esse ideal bíblico que você acabou de apresentar é inatingível para mim. Então eu respondo a você com as palavras de Jesus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você é fraco e padece com as suas fraquezas morais, é exatamente para você que Jesus quer oferecer o poder da graça. Você está lutando contra cigarro, álcool, drogas? Jesus te dá poder para vencer as fraquezas e liberta você do pecado. Você está viciado em pornografia, você comete adultério mental ao cobiçar o corpo de uma pessoa que não é o seu cônjuge? Jesus te dá poder para vencer as fraquezas e liberta você do pecado, sim. Você tem sido dominado pelo vício da masturbação? Jesus te dá poder para vencer as fraquezas e liberta você do pecado. Você é um mentiroso contumaz que conta mentiras de maneira compulsiva? Jesus também te dá poder para vencer as fraquezas e liberta você do pecado. Você é dominado pelo apetite, é controlado pela comida e come o que sabe que não deveria comer? Jesus te dá poder para vencer as fraquezas e liberta você do pecado. Você tem um temperamento forte, fica muito bravo, perde o controle, fala o que não deveria ter falado e toma atitudes imprudentes só porque estava irritado? Jesus te dá poder para vencer as fraquezas e liberta você do pecado. Você não precisa lutar contra as suas fraquezas usando apenas a sua força, que é muito pequena, muito frágil. Você pode apelar para Jesus e pedir o poder dele na luta contra as tentações de Satanás e pedir a ajuda do braço forte de Jesus na sua batalha particular. Lembre-se, Jesus é o chefe do exército do céu. Ele já venceu o dragão, já venceu Satanás e pode fazer você vencer o diabo, as tentações, os vícios e o pecado, pois foi ele mesmo que falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E sabe o que mais a Bíblia diz? Veja essa passagem de 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Esse texto é uma promessa que dá a cada um de nós uma dupla garantia. Em primeiro lugar, Deus permite que venham sobre nós apenas tentações que sejam compatíveis com as nossas forças. Além disso, ele diz que juntamente com a tentação virá também o livramento para que nós possamos suportar. Então Deus já providenciou todos os meios para que nós pudéssemos ser vitoriosos na luta contra o pecado. O que cabe para nós agora é manifestar esforço e disciplina na vida espiritual, porque o apóstolo Paulo diz que todo atleta se domina em tudo e nós precisamos dessa mesma firmeza, nós precisamos dessa mesma constância, porque estamos buscando como prêmio a coroa da vida eterna. É por isso que Paulo acrescenta: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. E o apelo que eu quero fazer para você hoje é exatamente esse: manifestar firmeza, garra, perseverança na caminhada espiritual. O vídeo já vai acabar. Quando ele terminar, eu convido você a ajoelhar-se aí mesmo onde você está e a confessar os seus pecados a Deus. Fale das suas dificuldades como se estivesse conversando com um amigo mais íntimo e então peça perdão a Deus pelos seus pecados, mas não pare por aí. Na mesma oração, peça poder na luta contra o pecado. Fale assim: Senhor Deus, Jesus disse que veio para proclamar libertação aos cativos. Eu sou um cativo do pecado e eu quero ser liberto desses maus hábitos que me escravizam. Nessa mesma oração, peça a força de Jesus para lutar junto com você na hora da tentação. Peça que Deus mude os seus gostos das coisas carnais para as coisas espirituais e o poder da graça estará sobre você. Fique firme, dedique-se ao estudo da Bíblia, à leitura dos testemunhos, à oração, ao jejum e você obterá a vitória em Jesus. Que Deus o abençoe, fique na paz e até semana que vem.